Eu agradeço o convite para comentar. E, para mim, eu queria começar falando sobre não sobre a Patrícia também, que apresentou muito bem, mas sobre o patrono dela, que é o Paulo Bock, né? E que vocês não podem saber, a melhor maneira de conhecer as pessoas é fazer um livro, viu? Você fica conhecendo bem as pessoas. E eu tinha realmente, nessa altura da vida, eu tenho poucas surpresas agradáveis, infelizmente. As surpresas são desagradáveis. Mas com o Paulo Bock eu tive uma surpresa extremamente agradável. Eu não o conhecia muito bem e fiquei muito satisfeito com esse relacionamento estreito que nós fizemos. É uma pessoa tecnicamente muito boa, uma pessoa responsável, uma pessoa que atende bem a todas as solicitações. Para mim foi realmente uma surpresa. E para mim portanto, é uma honra comentar o trabalho dele. Bom, no caso, eu acho que nós não podemos dizer que havia roubo de subclave, né? Porque eram dois ladrões, né? Um de cada lado, né? Quer dizer, para um roubar, tinha que ter o outro para ser roubado. Então não tinha, na realidade era uma isquemia mesmo, né? Não havia roubo, né? E a solução foi muito boa, tecnicamente perfeita. Eu acho, pela arteriografia que eu vi pós-operatório, você tem a impressão até que é uma anatomia normal, né? Nem tem a impressão que o doente foi operado, né? De tão bem operado que foi. Eu acho que os exames foram perfeitos, né? Quer dizer, o primeiro exame, naturalmente, sempre é o não invasivo, mas com o ecodoppler você não vê bem a subclave, principalmente a origem da subclave esquerda, então você não vê mesmo, né? Porque ela é lá dentro do tórax, né? O tronco braquicefálico você ainda pode ver um pouquinho, a subclave direita com ecodoppler, mas a esquerda você não vê mesmo a origem. Então eu tinha que fazer uma arteriografia. Então eu queria, na realidade eu não tenho nada para falar, porque a coisa foi perfeita, né? Mas apenas para fazer algum debate aqui, eu gostaria de colocar algumas perguntas para ela, para a Patrícia. Em primeiro lugar, se ela usou algum método de proteção cerebral quando ela fez a anastomose na carótida, ou se ela não usou, qual é a orientação. Segundo, por que você... Eu não estou dizendo que uma seja melhor que a outra, mas qual foi a razão de você dar preferência a um bypass da carótida para a subclave, em vez de fazer uma transposição da subclave, que é uma outra técnica também muito utilizada. E a outra coisa que, aí eu estou dando uma contribuição da minha experiência, você fez um clambeamento lateral na aorta ascendente, né? Quer dizer, isso é um conselho que eu estou dando. Quando você faz um clampeamento lateral na aorta ascendente, o melhor é sempre, antes de abrir a aorta, botar uma agulha e ver se realmente o sangue parou. Porque às vezes o clamp não consegue segurar a aorta ascendente. Eu já tive caso, você tem que botar uma pinça apertando a ponta do clamp para o sangue parar, porque não para. Quando a aorta é calcificada, etc., o negócio não para. Então a pergunta que eu faria é o seguinte: primeiro, porque ele preferiu essa técnica. Segundo, se ele pensou, também não estou defendendo que se faça, não, mas se ele pensou na possibilidade de alguma solução endovascular. E se essa solução seria possível. Quer dizer, na minha preferência, não. Mas, de qualquer maneira, eu estou botando em discussão. Eu acho que é uma coisa que seria factível, né? Eu acho que não teria a mesma durabilidade, etc. Eu acho que você resolveu o problema do doente, quando com endovascular você ia tentear o problema, né? E também tem suas complicações, né, que não são desprezíveis, né? De embolia para o membro, embolia para o cérebro, etc. Então eu queria mais colocar essas perguntas do que fazer provavelmente algum comentário, apenas para animar o debate. Muito obrigado. Patrícia, quer responder ou... Paulo, quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu vou quebrar o protocolo da minha tentativa de ser gentil e óbvia de que a Patrícia teria a palavra primeiro, porque, para minha felicidade, eu tenho certeza que foi gravado as palavras que o professor referiu à minha pessoa, e eu queria dizer, professor, que para mim é uma honra, obviamente inesperada, porque de quem vem essas palavras, transformado isso em energia para os meus próximos 20, 30 anos de medicina,
E está registrado esse momento porque na nossa luta diária, certamente é um reconhecimento e que com grande esforço farei o possível para que essa imagem permaneça, o que será difícil, mas será feito com bastante atenção. Então, lhe agradeço, eu não sei o que poderia dizer além disso. Com relação às respostas, eu acho que a Patrícia tenta responder. Bom, inicialmente foi discutido a necessidade de utilizar ou não um shunt como proteção cerebral e a gente optou por fazer a cirurgia. Já seria mesmo por anestesia geral, seria uma cirurgia que foi considerada tecnicamente fácil. A gente, quando fez a ponte carotídeo subclávide, já tinha feito a revascularização do tronco braquicefálico. Então, a preocupação na ponte carotídeo subclávide diminuiu um pouco, porque ela já tinha circulação cerebral completamente normal do ponto de vista contralateral. E foi realmente pela facilidade técnica. A gente tinha o shunt na sala e, no momento, a gente achou que seria uma cirurgia rápida, que daria para tolerar o clampeamento, e optou-se por não utilizar o shunt. Com relação ao clampeamento lateral, foi discutido realmente que poderia não segurar o fluxo da aorta, mas, felizmente, a gente não teve nenhum problema, o clampeamento foi bem tranquilo, a cirurgia foi realmente muito tranquila. O que foi difícil foi fechar o tronco braquicefálico depois dele ter sido seccionado. Barra grega, chuleio, e continuava vazando. Então, a gente teve que fazer uma endarterectomia para conseguir fechar. Mas a parede da aorta ascendente não tinha cálcio. Então, isso não dificultou o clampeamento lateral. O cálcio da doença dela era muito localizado. Então, a endarterectomia foi muito fácil, tanto na bifurcação, quanto a própria endarterectomia do tronco braquicefálico foi seccionado e suturado. E realmente não tinha cálcio na parede da aorta ascendente. A transposição, a gente entrou na sala pensando em fazer a ponte carotídeo subclávide. O acesso, a primeira porção da carótida em si, nessa doente, da subclávia dessa doente, foi um acesso relativamente difícil. A gente teve dificuldade pela posição, pela profundidade, não foi uma subclávia de acesso fácil. Então, optou-se já por fazer a ponte com PTFE, mesmo pela dificuldade do acesso. E pelo tempo de cirurgia, diminuir o tempo operatório da doente, foi só a opção. A técnica endovascular. No tronco braquicefálico, como eu disse, pela gravidade da lesão, pelo risco de embolização durante o cateterismo, para passar até a proteção cerebral ou para passar o catéter, pela quantidade de cálcio na própria arteriografia, a gente achou que seria um pouco arriscado demais para fazer nessa doente, pela gravidade da lesão, pela quantidade de cálcio, pelo risco de embolização. Na subclávide esquerda, a gente pensou mais em fazer do que no tronco braquicefálico, mas, infelizmente, a gente estava sem material para realização e aí dava para fazer a transposição, não, desculpa, a ponte carotídeo subclávide, então a gente acabou fazendo a cirurgia aberta.